Agroband, oferecimento FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Olá, bom dia para você que está com a gente aqui tratando o agro como o agro merece. E hoje é um domingo muito especial, domingo de Páscoa, dia de celebrar a ressurreição de Cristo. E nesse clima de celebração da vida, da renovação, da esperança e também da gratidão, a gente segue com o compromisso de trazer informação de qualidade e mostrar o que acontece no campo, valorizando quem faz o Brasil crescer com trabalho, fé e dedicação. No programa de hoje você vai conferir. Luiz Eduardo Magalhães recebe um único evento da Pré-COP30 fora de uma capital para discutir os desafios do bioma cerrado. Vamos entender por que o chocolate anda com preço tão salgado e os caminhos para a Bahia se tornar autossuficiente na produção do fruto. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar detalha o orçamento público destinado à pasta este ano. Valores ultrapassam 2 bilhões de reais. E ainda, o Agroband leva você para conhecer a capital mundial da pinha. Vamos desvendar alguns dos segredos que fizeram da cidade baiana a maior produtora da fruta no país. A cidade de Luiz Eduardo Magalhães recebeu essa semana o Cerrado Summit, o único evento pré-COP30 fora de uma capital. O foco do evento foi a agricultura regenerativa e os desafios do bioma cerrado. A cerimônia aconteceu na terça-feira, 15 de abril, no auditório da IBA e reuniu representantes do governo federal, estadual, municipal e do setor produtivo. Realizar o evento aqui no coração do bioma é algo natural, uma vez que a gente está falando de uma das maiores áreas de expansão da fronteira agrícola do país, que está acontecendo de forma sustentável, exatamente no bioma cerrado e na região do Mato Piba. Então, nada mais natural do que promovermos um diálogo sobre agropecuária regenerativa, sobre sustentabilidade na agricultura e na pecuária, aqui nesse cenário. A agricultura regenerativa e de sustentabilidade praticada na região oeste da Bahia, mas em especial em todo o nosso cerrado brasileiro, simboliza que estamos no caminho certo. Nós somos parceiros da IBA e a IBA ela traz esse simbolismo. Seja na recuperação de nascentes, seja na preservação do meio ambiente. Então eu vejo que nós como prefeitura temos várias políticas públicas voltadas à sustentabilidade e a Secretaria também de Agricultura Municipal, do qual entrega este DNA, que em Luiz Eduardo Magalhães muito produzimos, mas muito também preservamos. O evento contou com a presença do secretário estadual de Agricultura da Bahia, Pablo Barroso, que destacou a importância do alinhamento entre as políticas públicas federais e estaduais para o avanço da agricultura regenerativa. Nós estamos aqui no Cerrado Summit justamente para conversar políticas públicas que nós possamos escalonar a produção, a agricultura regenerativa com responsabilidade, para que a população tenha o seu valor econômico agregado, tenha o retorno econômico, tenha desenvolvimento, mas tenha sustentabilidade. Portanto, o compromisso do governo do estado com o agronegócio, com a agricultura é enorme diante do crescimento do que representa para a economia do nosso estado, sobretudo da região oeste do Cerrado. O presidente da IBA, Moisés Schmidt, reforçou o papel dos produtores locais na preservação do bioma. O Cerrado brasileiro, com os produtores que usam da inovação, da tecnologia, de boas práticas, e isso é visível na sua maior grandeza, na sua maior quantidade de área produzida hoje, e sempre com o uso e a participação, o uso de tecnologia, de ciência e a participação das universidades, Embrapas, escolas técnicas. Isso tem trazido realmente a vitrine de que nós conseguimos produzir com sustentabilidade para atender a uma demanda crescente por alimento a nível de mundo. Já a presidente da ABAPA, Alessandra Zanotto, defendeu o uso de tecnologias sustentáveis para fortalecer o setor agrícola de forma responsável. Todo produtor de algodão, ele também produz grãos, produz outros alimentos. Essa é uma das principais práticas. E a gente não se vê hoje desenvolvendo uma cotonicultura, desenvolvendo a agricultura, inclusive alcançando
boas produtividades, se não com práticas sustentáveis, de cuidado com o solo, conservação das áreas de um modo geral e até mesmo mitigando o uso da água quando estamos pensando numa agricultura de irrigação. O orçamento público destinado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar neste ano foi detalhado em uma coletiva com a secretária executiva da pasta, Fernanda Machiavelli. O Ministério, liderado por Paulo Teixeira, iniciou o atual ano orçamentário com pouco mais de 2 bilhões de reais, patamar equivalente ao ano de 2015, logo antes da extinção da pasta. O Ministério do Desenvolvimento Agrário exerce um papel fundamental no fortalecimento da agricultura familiar, que é responsável por uma parcela significativa dos alimentos consumidos no Brasil. Em 2025, o orçamento destinado para a pasta promete reforçar os incentivos à produção agrícola no país. Traga um ministério que, em 2022, tinha empenhado 675 milhões e teve que reconstruir o seu orçamento a partir de 23 e 24, nós chegamos em 2025 já com esse início na largada, com uma aprovação pelo Congresso, no orçamento agora de 2 bilhões para as nossas políticas públicas discricionárias, já é um avanço bastante significativo. Para este ano, o MDA iniciou os trabalhos com um orçamento estimado em 531 milhões de reais, com destaque nos investimentos em assistência técnica e extensão rural para os agricultores. O que foi um aumento de 66% em relação ao que foi empenhado em 2024. Então, a gente já consegue também iniciar o ano com mais ânimo. Entre os projetos que tiveram reforço orçamentário está o Programa de Aquisição de Alimentos. Os investimentos somam mais de 1 bilhão de reais. Que é o equivalente ao que foi executado pela Conab, enfim, e pelo MDS nos últimos 2 anos. Então, também o PA vai começar com um orçamento bastante fortalecido. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o orçamento para a Companhia Nacional de Abastecimento mais que dobrou em relação a 2024, passando de 330 milhões para mais de 709 milhões de reais. Para beneficiar os pequenos produtores que enfrentam dívidas rurais, o governo negocia junto às instituições financeiras para facilitar a quitação de débito e a abertura de novas linhas de crédito. Nesse período, justamente por ser esse período inicial, onde tem uma curva de aprendizagem, os agentes financeiros estão aprendendo a utilizar as nossas plataformas, os sindicatos estão se familiarizando com as regras do programa, alguns bancos tinham que fazer adaptações de sistema, os próprios agricultores familiares estão se informando, e criando as condições para fazer essa renegociação. Nós já alcançamos mais de 20 mil renegociações. E no próximo bloco a gente vai falar sobre cacau, a principal matéria-prima para a produção do chocolate. A gente vai entender por que o preço do doce ficou tão salgado. Não saia daí, o Agroband volta já. Agroband, oferecimento FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. O Agroband está de volta e agora para falar sobre uma paixão nacional, o chocolate. Nós estamos na época mais doce do ano, mas essa doçura no paladar, no entanto, não tem agradado o bolso. Quem acompanha sabe que o cacau chegou a um patamar nunca antes registrado e, por consequência, o chocolate também. Quem foi em busca de ovo da Páscoa viu quão caro estava o item. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Aloísio Júnior, coordenador da ATEG Cacau, do Senar Bahia. Aloísio, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria que você começasse respondendo, por que o cacau e o chocolate estão tão caros? Bom dia, Catiane, bom dia a todos de casa. É uma satisfação enorme estar aqui para falar de um assunto que eu adoro, que o Senar Bahia tem uma relação muito íntima com a cacauicultura do nosso estado. E é um assunto que está em evidência devido a essa questão dos preços também chegarem a esses patamares pouco vistos, há pouco tempo. Então, para o público entender, o mundo
produz cerca de 5 milhões de toneladas de cacau por ano para abastecer, né, diversos países. Global. E apenas os países da África produzem 70% desse volume, né? E no momento, já há alguns meses, a África, principalmente Costa do Marfim, Gana, enfrenta problemas climáticos, problemas de fitossanitários que reduziu drasticamente a produção de cacau lá. Então há um déficit de cacau no mundo. Perfeito. Estamos há 4 anos consecutivos com déficit, né? E enquanto a demanda vem crescente. Só aumentando. Então é a lei da oferta e da demanda, né? E isso favoreceu o aumento exorbitante dos preços de cacau, né? Você citou aí, né, a produção global, mas qual é a participação do Brasil e, se tivermos esse número, da Bahia nessa produção? Bom, o nosso país produz cerca de 200 mil toneladas ano, né? Costa do Marfim, para você ter ideia, produz cerca de 2 milhões de toneladas, né, por ano, produzia, né, antes desse declínio. Certo. Né? Então, o Brasil, inclusive, é um tomador de preço, não é um formador de preço, porque esse preço é formado e é balizado pela Bolsa de Nova York, geralmente, né? O cacau é uma commodity. Né? Então, tem esse balizamento, né, através da Bolsa de Nova York, onde são negociados também. Né, a nossa produção, ela atende pelo menos a demanda interna? A gente produz suficiente para o que a gente consome aqui no Brasil? Ainda não, né? O Brasil ainda não é autossuficiente em cacau. Espera-se que em poucos anos se torne, né, com várias ações que estão sendo realizadas no país, várias iniciativas, inclusive a do Senar, né, com assistência técnica e gerencial, mas enfim, espera-se que nos próximos anos o Brasil se torne autossuficiente. No momento, o Brasil importa uma certa quantidade de amêndoas, né, todo ano. Amêndoa é a matéria-prima para o chocolate, Isso, né? é a semente de cacau. Mas existem outros produtos também, né, do cacau? A semente de cacau, ela passa por um processo, né, de fermentação, onde perde o poder de germinar e aí passamos a chamá-la de amêndoa. Okay. Né? Então, o Brasil, ele importa amêndoa, né, para processá-las e exportar subprodutos, pó, a manteiga. Né? Então, o Brasil abastece o mercado interno e exporta esses subprodutos. Que seria já o beneficiamento da amêndoa, é isso? A amêndoa passa por um beneficiamento na propriedade, né, e depois segue para a indústria ou para os chocolateiros, né? Hoje a gente tem muitas marcas de chocolates artesanais, gourmet, né? Chocolates finos. Inclusive aqui na Bahia temos mais de 200 marcas que consomem. Nós temos aqui na Bahia uma região, né, que foi apelidada de região cacaueira por ser grande produtora do fruto, da amêndoa, né? Como é que hoje é o cenário ali naquela região, tanto da produção do cacau, da amêndoa, mas também do beneficiamento dessa produção, né, desses subprodutos? Certo. Ilhéus, né, tem toda essa história, né, do cacau envolvendo a época áurea do cacau, enfim. Esse beneficiamento ocorre primeiro... E que já foi retratado até nos romances aí. Perfeito. De Jorge Amado, né? Em novelas, inclusive. Houve esse declínio, né, devido à questão da vassoura de bruxa, que foi uma doença que chegou na década de 80. Mas que hoje não é mais uma ameaça, né? Hoje a gente tem alternativas para lidar com, né, a doença. Clones novos, variedades clonais que têm uma certa resistência à doença, né? E a própria organização da propriedade, o manejo cultural, né, do cacauau, isso favorece que minimiza aí, no caso, os prejuízos nas propriedades. E torna um ambiente pouco favorável para a doença. Então, ocorre uma diminuição considerável, geralmente, quando se faz um bom manejo. Agora, Luiz, você falou aí que
estima-se que em poucos anos o Brasil passa a ser autossuficiente na produção de cacau e, por consequência, de chocolate. O que realmente tem sido feito, né? Quais são as ações do Senar Bahia, que tem um programa de assistência técnica e gerencial, a TEG Cacau, né? Quais são os resultados? O que já tem sido feito? O que vocês vislumbram a médio e longo prazo? Certo. Diversas iniciativas hoje estão sendo adotadas e já vem há algum tempo também sendo trabalhadas aqui no nosso país. O Brasil, ele hoje está em todos os olhares, né, quando se fala em cacau. Devido à questão da sustentabilidade, a gente tem uma extensão grande de área de cacau sendo produzida na Amazônia, assim como na Mata Atlântica. Inclusive, essa questão é muito favorável ao cacau do Brasil, né, devido à questão sustentável, ajuda a preservar a mata, inclusive. Que é um modelo que é adotado aqui na Bahia, que é o modelo Cabruca, né? Isso. Que é feito dentro da mata, ou seja, preserva toda a floresta e ainda se produz ali. Perfeito. É isso? A Cabruca nada mais é do que produzir cacau sob as copas das árvores da Mata Atlântica, né? É importante, sim, que faça o manejo das plantas de sombra, né? No caso, as árvores. Mas, enfim, ali se produz cacau por debaixo daquelas árvores que muitas pessoas, quando viajam para o sul da Bahia, percebem, né? Aquelas matas, geralmente, ali por baixo tem cacau, né? Então, é o sistema que chamamos de Cabruca. Mas existem também outras regiões, né, com outros modelos de cultivo. Por exemplo, o Oeste agora iniciou ainda de forma tímida, mas já tem ali um cacau a pleno sol. Perfeito. A gente tem na região sul uma predominância de áreas em Cabruca, mas também existe áreas a pleno sol, áreas mais jovens, né, onde geralmente tem um nível maior de tecnificação e geralmente também se tem maior produtividade. Então, essa questão da produtividade é o que todos buscam, né? Nós do Senar, o próprio produtor, então nós trabalhamos para isso, para organizar a propriedade do produtor e trabalhar a questão da produtividade de sua área, para ele se tornar competitivo. Quando você fala que a gente pode se tornar em pouco tempo autossuficiente, vocês pensam no aumento da produção, da produtividade nessas áreas já consolidadas ou contam também com essas áreas novas e com novas tecnologias? As áreas novas vão somar bastante, né? O Oeste é um exemplo muito, muito bom, onde temos áreas com alta produtividade e a tendência é que surjam novas áreas lá também com esse formato, com esse padrão de tecnologia, enfim, mas também no sul, né, novas áreas estão sendo implantadas, o produtor está se conscientizando, o Senar vem fazendo seu papel, outras entidades também, né, então esse conjunto de fatores se somando vai trazer resultados em alguns anos para que o nosso país se torne, sem dúvida, autossuficiente quando se fala em cacau. E ainda se falando de cacau, a Bahia, quando se refere ao mercado interno, à produção brasileira, nós somos em primeiro lugar, a produção de cacau, correto? Isso, perfeito. A Bahia hoje é o estado que produz mais cacau, seguido do Pará. A gente tem Rondônia também, Espírito Santo, que produzem também cacau, e outros, né, em menor volume, mas a Bahia está no topo, né? É o estado que produz mais cacau. Tá, e já que nós estamos no domingo de Páscoa e, né, a grande vedete de hoje é o ovo de Páscoa, é o chocolate, e a gente está falando de preço, os chocolates tradicionais estão extremamente caros, né? Mas e esses chocolates artesanais, eles são competitivos ou eles são mais caros? Olha, eles são geralmente mais caros. Eles são feitos geralmente com amêndoa de maior qualidade, né, onde se houve realmente um capricho maior nesses processos de beneficiamento, principalmente na fermentação. Então, há realmente um valor agregado maior. Então, ele chega, consequentemente, mais caros nas prateleiras. Ou seja, o chocolate é doce, mas o preço é salgado, né? Eu queria agradecer a sua participação aqui no Agroband e deixar as portas abertas para mais novidades sobre esse universo do cacau, do chocolate, você trazer aqui para a gente. Eu que agradeço.
em nome do Senar Bahia também, e estamos à disposição. E você não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos desvendar alguns dos segredos que fizeram de uma cidade da Bahia a capital nacional da pinha. O Agroband volta já. Agroband, oferecimento FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Estamos de volta para toda a Bahia e Sergipe e também para qualquer lugar do mundo, para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Essas que estão aparecendo aqui, é só acessar e ficar por dentro de tudo que vem do campo. E o Agroband agora leva você para conhecer a capital mundial da pinha. Vamos desvendar alguns segredos que fizeram desta cidade a maior produtora da fruta no país. Jal é agricultor. Há mais de 12 anos trocou a vida de metalúrgico pelo cultivo da pinha. É do manejo e da produção da fruta que toda a família tira o sustento. É a rendazinha que é difícil faltar para a gente. Aí contribui muito no dia a dia da gente. Você trabalha o ano inteiro com a pinha, consegue estar sempre com a sua ocupação completa? Você é difícil ficar parado. Ficar algum mês aqui, porque tem tempo que o povo não pode para sair fora de umas quadras. Aí todo mundo fica parado um tempo, mas é poucos dias. Além de ter a própria roça de pinha, Jal trabalha na fazenda de Virgílio. O produtor emprega cerca de 150 pessoas. A pinha é a grande responsável pela movimentação da economia da cidade. Por conta da geração de emprego, que mais emprega aqui no nosso município é a produção de pinha, que vem desde a capina, a poda, a polinização, a colheita. Isso acontece graças à profissionalização da atividade que permitiu a produção da fruta o ano inteiro. Antigamente, lá nos anos 90, tínhamos só pinha de sequeiro. Dependíamos de chuva para produzir. E de lá para cá, fomos nos profissionalizando e irrigando. Passou a irrigar, fazer o trabalho de poda, né, de indução, né, que a poda é uma indução para a floração e aí a polinização também. Fomos profissionalizando e, infelizmente, com as faltas de chuva aqui na nossa região, não temos mais pinha de sequeira, só irrigada. Porém, produzimos o ano todo. Nesta fazenda, são colhidas cerca de 40 frutas por planta, resultando numa produção de 450 caixas por hectare. O manejo exige cuidado e muita paciência. Aqui já tem 40 dias que fizemos a colheita dessa área aqui, né? Fizemos a colheita. Aí a gente tira a água, né, da pinha para a irrigação. Aí chega, você já está vendo que aqui está podada, já fazendo a poda, né? Já viu, o pessoal está fazendo a poda. Aqui depois da poda e aqui é onde o pessoal está, né? Tem 40 dias e agora essa poda para que daqui a mais 30, 40 dias já a emissão das flores e aí vem a nova polinização para uma nova safra. O processo de polinização é um dos grandes diferenciais. Geralmente na agricultura, a polinização é realizada pelas abelhas. Aqui na pinha é diferente. O Luan vai explicar para a gente por que é necessário fazer toda essa técnica de polinização. Na pinha a gente tem um caso atípico, né? Que a gente tem o costume de ver as abelhas polinizando, o mangangava, que é um agente polinizador também, e outros insetos além deles. Na pinha a gente tem uma determinada espécie, né, de inseto, um besouro que faz o processo natural de polinização, que não poderia deixar de existir. Só que como a gente tem um pomar grande, um pomar com muitas plantas, né, um pomar comercial, a gente não tem essa oferta desse inseto que faz essa polinização. A gente tem ele presente aqui na propriedade, com certeza, mas não tem essa quantidade. Aí esse processo de polinização artificial é onde a gente garante um pegamento maior, né, com a quantidade mais de frutos, garantindo também uma melhor uniformidade, né, por conta do processo de polinização, que é bem, vamos dizer, cuidadoso, né, feito com muita precisão.
É Raí e sua equipe que são os responsáveis por esse processo que envolve algumas etapas. A gente tira a flor. Essa flor é a mesma que vai ser polinizada no dia seguinte, entendeu? Aí a gente tira o pólen é justamente isso aqui, que é misturado com a maisena ou com a fécula, e com essa mistura a gente põe na chuquinha e faz a polinização no outro dia. A polinização no outro dia é feita com a flor exatamente desse mesmo formato, que todo dia essa daqui no caso não presta para ser polinizada amanhã, só prestava para ser polinizada se fosse hoje, entendeu? E no dia seguinte vai ter outras flores desse mesmo jeito e a gente faz a polinização. Por que essas flores estão aqui nesse tanque com água? Pelo fato da temperatura da nossa região ser muito alta, aí a gente tem que conservar ela. Caso ela sofra uma temperatura muito alta, pode ser que um pólen morra e no outro dia não esteja uma eficiência boa para pegar a fruta, entendeu? O sonho de Virgílio é expandir a produção, mas esbarra ainda em alguns obstáculos. O mercado que eu atendo, né, que é os estados do Nordeste e Sudeste, né? Tenho vontade realmente de expandir, levar para o sul do país que o povo pouco conhece, muito pouco conhece. Às vezes a gente enfrenta algumas barreiras, algumas dificuldades por conta para expandir no mercado, porque por conta agora mesmo a gente tenta expandir, porém a gente termina reduzindo a produção agora por conta dessa seca. Infelizmente essa seca está nos atrapalhando muito. Por mais que você irrigue, adube, faça tudo certinho, mas essa temperatura altíssima que está, não conseguimos atingir a produção, que seria uma média termina caindo a média, porque seria uma média aí de 500 caixas hectares com uma pinha adulta. Uma pinha adulta a gente consegue aí 500 caixas hectares. Com essa temperatura altíssima, ela vai cair aí, talvez caia aí 30%, 40% ou até 50%, depende da área. E os desafios não param por aí. Hoje a gente tem 3 pragas, né, que são, vamos dizer, que mais ocasionam danos e preocupação ao agricultor, que é o ácaro, a cochonilha e a broca. E você vê aqui uma área bem cuidada, né, uma planta bem nutrida, mas mesmo assim a gente já está começando aqui com um ataque de ácaro. A gente procura fazer sempre aplicações preventivas, né, usar moléculas com registro, tá com toda essa preocupação. Também já tem adotado um manejo com produtos de química verde, produtos biológicos, para sempre garantir uma qualidade, né, e também que não seja uma planta com muito resíduo de químicos. A gente sempre com essa preocupação, aí onde a gente consegue estar tendo um resultado melhor. E o resultado, após superar tantos desafios, é um fruto bonito e saboroso. Isso aqui a gente faz com tanto amor que é tão saborosa, tão gostosa, né? É feita a adubação certinha, correta, né? Para vir o blitz, o doce, o gosto da pinha. Isso aqui é uma maravilha, é um sabor. É uma maravilha mesmo para o consumo in natura. Na próxima semana, você vai conhecer a história de Dona Maria de Fátima, que deu novas formas e sabores à pinha de Presidente Dutra. Por hoje é só, ficamos por aqui, mas você pode rever esse e outros programas em nossas redes sociais e nos acompanhar durante toda a semana. Uma feliz Páscoa para você e a gente se encontra domingo que vem, às 7h30, aqui na tela da Band. Agroband, oferecimento FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo.